Bom dia, queridos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para louvarmos ao Senhor, bendizer o seu nome. E como a Ana aqui fez o momento missionário, estamos iniciando missões urbanas. E nós colocamos lá no grupo, principalmente dos líderes, a respeito de alguns motivos de oração. E eu queria pedir a você, líder, que esteja lá observando os motivos. Um deles a respeito dos nossos cultos, e assim explicando a quem está na live, as fotos, a gente não entende por que não tocou a música junto, então você ficou aí olhando as fotos passarem, a gente aqui também, mas a gente não entende o que aconteceu. Tinha uma música linda, bonita de fundo, ela simplesmente não tocou junto com o vídeo. São coisas simples, mas que na hora do culto faz diferença. Então, por isso que a gente é um dos motivos para você estar orando por tudo o que acontece, por quem vai estar dirigindo, por quem vai estar trazendo a palavra, para que o Senhor possa aí estar movendo, para que nada seja impedimento, de que a gente esteja louvando e adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje a gente vai fazer assim, vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ter alguns louvores juntos com a palavra, mas se você perceber os cânticos que nós cantamos, todos nós foi falado sobre Espírito Santo, sobre avivamento, sobre o novo tempo, sobre algo que o Espírito tem a fazer. E o tema, dessa campanha é para a tua missão, aviva-nos. Vamos lá? Para a tua missão, aviva-nos. Como disse a Ana, para ensaio está mais ou menos. Nem para o ensaio está legal. Vamos lá. Para a tua missão, aviva-nos. Aleluia. Então, aviva-nos. Você está fazendo um clamor, você está fazendo um pedido. Você está pedindo ao Senhor que te avive. E é por isso que lá no início, quando a gente estava cantando aquela canção de Santo Espírito, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. É o desejo do teu coração? Eu repito esta pergunta. É o desejo do teu coração ser avivado pelo Senhor? É o desejo do seu coração que a sua família seja avivada? É o desejo do seu coração que, como igreja, sejamos mais avivados? Então, você vai precisar buscar. Você e eu precisaremos buscar mais. Precisaremos orar mais. Precisaremos ler mais a palavra. Precisaremos deixar que o Espírito faça mais em nós. Porque quando você diz isso, você está se colocando na mão do Senhor para que Ele faça. Você está dizendo, olha, aviva-nos. Então você está dizendo, Espírito Santo, estou aqui para o Senhor fazer o que quiser. É isso que você está dizendo nessa manhã? É isso mesmo? Não é para mim. É isso mesmo? É o teu coração. Antes, eu queria que, mais uma vez, queria que a gente cantasse uma canção que é novinha, bem novinha. Você sabe, quando eu falo novinha, é o inverso, E você pode ficar sentado mesmo, quem quiser, ou se você quiser ficar em pé, fica à vontade, na sua casa. Mas eu queria que você pensasse na letra dessa. Pode começar a colocar o louvor do Senhor Formoso És. Ela diz, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Enquanto nós estávamos pensando naquilo, pedindo a Deus direção para a palavra, como o Senhor falou isso ao meu coração, de que nós precisamos pedir a Deus que acenda a chama. E eu queria que você começasse já a palavra assim. Vamos começar pedindo. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende, Senhor. Acende a chama, Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar
Senhor. Senhor. Você pode ficar de pé, você que está aqui? Vamos pedir a seu Senhor. Tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende, acende, se acende, Senhor, que uma vez brilhou, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro. Você pode erguer suas mãos. Tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, e uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, vem limpar, vem limpar, sim, vem, Senhor, resplandecer o meu primeiro amor. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Pode sentar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tem uma canção muito conhecida, nossa, que fala sobre voltar ao primeiro amor. E é impressionante como Deus muda as coisas, porque não seria esse o início. Como nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como essa precisa ser a nossa oração. Hoje vai ser muito mais prático do que teórico, porque é um clamor, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. E eu queria fazer, e a gente estava aqui cantando, eu estava pensando, olhando para Amanda, olhando para Ingrid, olhando para Lívia, pensando que esse avivamento não é só para nós adultos, mas é para os adolescentes, é para os juniores, é para as crianças. Esse avivamento é para todos nós. E talvez você diga, que isso, é só uma criança. Eu vou postar uns videozinhos lá nos grupos para você ver. Tem um vídeo que eu às vezes assisto algumas coisas assim, e era de louvor, o pessoal corinho de fogo, né? Corinho de fogo. Mas esse vídeo me chamou a atenção, porque a menininha que era um dueto. Ela e a irmã estava lá com gogó, né, com toda a voz, ministrando. E a mais novinha, né, ela estava também cantando daqui a pouco. Gente, eu sei que a igreja não tem esse costume. Quero pedir desculpas. Ih, não vou poder pular, lembrei. Bom, não, é por outro motivo que eu não vou poder pular. Mas eu vou tentar. A menininha estava lá, né, no pentecostal, no fogo, e daqui a um pouco ela ajoelhou e ela começou a orar, e ela começou a chorar. E você via naquela criança
o Espírito Santo tomando ela de uma maneira tão linda. Não tem como você ver aquele vídeo e não querer fazer o mesmo, né? Ou, no mínimo, se sentir constrangido ou constrangida em dizer: Deus, está faltando fogo. Está faltando fogo. E eu não estou falando fogo simplesmente por conta né, de dançar, de pular, porque não necessariamente isso é fogo do Espírito Santo, né? Não necessariamente isso significa. A gente vai falar sobre isso. Mas a gente via que o que ela estava fazendo correspondia ao que estava no coração daquela criança. Por isso, papai e mamãe, eu não passei ainda, mas eu vou passar para a tia P, vou passar também para a tia Eliane, eu sei que elas estão na live, o material que tem, né, da junta para as crianças, o material, talvez, eu não lembro agora se tem para os jovens, eu vou olhar, isso eu confesso que eu não lembro, mas vamos incentivar. Queria convidar você, papai e mamãe, a também incentivar os seus filhos, né? A tia P, eu vou passar ainda para ela. Não fiz isso, foi falha minha, né? Mas a gente vai colocar lá no grupo, vou compartilhar. Ela vai colocá-lo no grupo, que eu sei que tem, né? Dos amigos de missões. Vai ter lá no grupo de mensageiras. Então, como a Ana usou a palavra muito bem usada, vamos nos mobilizar para que esse avivamento, né, ele aconteça de uma forma intensa para nós, amém? Para que a gente aproveite esse tempo e viva esse tempo. E eu estava pensando em casa, né? Assim, a gente ora e, enfim, pede, Senhor, dá graça. Falar de missões na Igreja Batista Missionária em Quintino é difícil. Não sei quem, para outras pessoas, mas para mim é. Falar de missões para a igreja que sempre ouviu falar de missões é difícil. Eu falei: o que eu vou falar? Senhor, não sei. Né? Tem um tema, tem uma divisa, mas o que eu vou falar que vocês já não tenham ouvido? O que eu vou falar que vocês já não tenham visto, por exemplo? Porque muito mais do que ouvirem, né, o nosso saudoso pastor Aurélio e a nossa pastora Adelnice falar, vocês têm eles, por exemplo. Amém? Muito mais do que falar, eu sei que tem irmãs aqui que já foram para a Cristolândia. A Ana mesmo já esteve, né, como ela mesma falou, lá junto ao missionário Paulinho. Então, o que falar para uma igreja batista que é missionária? A uma igreja batista que ouve falar de missões em todo o tempo. Então, nada do que a gente já vai dizer aqui, você já não ouviu. Mas o que o Espírito Santo falou para mim é que você precisa relembrar. Você precisa deixar isso reacender no teu coração. Você precisa deixar isso. Acende a chama. A gente acabou de cantar isso. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Que uma vez brilhou, já brilhou. Talvez hoje, no seu coração, essa chama precisa reacender. Talvez hoje essa chama no seu coração precise brilhar um pouco mais. Porque isso é o significado, inclusive, de avivar. A gente vai ler sobre isso. Talvez hoje, né, e a gente pensando no tempo que estamos vivendo, de pandemia, não é difícil pensar que a gente precisa se reavivar. Não é difícil pensar que a gente precisa que essa chama brilhe de novo. Não é difícil pensar que talvez em alguns momentos, nesse ano, no ano que passou de 2020, e a gente achou que 2021 já ia estar tudo tranquilo, nós não estamos tranquilos ainda, né? Talvez, não é difícil pensar que talvez o seu coração, a chama seja um pouquinho assim, ó, um pouco desanimado, ou um pouco como vai ser, como eu posso falar, como eu posso fazer. E que momento, como é que a gente não consegue voltar para os cultos presenciais, né? Perdão, queria pedir a alguém só que pegasse um pouquinho d'água para mim. A gente não consegue, a gente não pode voltar, né, todos juntos ainda, mas a gente tem estado aqui por ministério. E convido a você a aproveitar o domingo do seu ministério. Né? Hoje nós estamos aqui com o Ministério de Famílias. Né? A gente sente falta de uns. Né? Talvez tenha sido vencido pelo frio, pelo monte.
né? Sabe qual é o monte? De cobertor. O monte do travesseiro. É difícil, gente, é difícil. E aí eu lembro no nosso pastor antigo que ele falava, olha, às vezes eu tinha que pegar assim, vai para a igreja, você vai perder, perdeu. Ele falava isso de púlpito, né? Então era engraçado ele fazendo essa encenação, mas, gente, é verdade. Hoje, levantar, tomar aquele banho de manhã, é difícil, mas nós precisamos vencer. E aproveitar essa oportunidade. Sabe por quê? Porque alguns lugares não podem ter portas abertas. Porque em alguns lugares não se pode reunir livremente. Porque em alguns lugares não... Obrigada, viu, Vini? Porque em alguns lugares não se pode nem falar do nome de Jesus livremente. E a gente tem liberdade. Então a gente precisa aproveitar mais a liberdade que a gente tem. Nós, brasileiros, nós, cariocas, precisamos aproveitar um pouco mais dessa liberdade que nós temos. Mas liberdade em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos ao nosso texto. E nada está fora. Vamos ao nosso texto de Atos, capítulo 4, versículo 31, que é a divisa. Mas nós vamos... Eu ia ler todo ele, mas eu estou olhando um ou outro aqui, talvez um ou outro vai dormir se fizer assim. Eu vou pedir, então, que a gente faça igual é de costume da igreja, né? Cada um vai lendo. Mas eu queria que nós estivéssemos juntos lendo o capítulo 4. É versículo à beça, né? Fique em paz, eu não vou falar tanto. Eu sempre falo isso, eu sei. Eu sempre falo isso. Pedro e João. E aí eu queria pedir um favor. Vamos ler de 2 em 2 versículos, tá bom? Para a gente acelerar um pouquinho. Pedro e João perante o sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: a autoridade do povo é vós anciões. Só se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a qual vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por nós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. Mandando-a sair do sinédrio, discutiram entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para evitar que o ocorrido se dissemine ainda mais entre as pessoas, vamos adverti-las
de que não usem mais esse nome. Dessa forma, eles o chamaram outra vez e ordenaram-lhe que, sob nenhuma hipótese, deveriam falar ou ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgam, pois, Senhor, isto ser justo aos olhos de Deus, obedecer ao Senhor e não a Deus, pois não podemos deixar de falar no nome de jogo. Aí o Conselho Superior os ameaçou com as mais durezas ainda, e depois os mandou embora. O Conselho não pode castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Depois de soltos, foram para os seus companheiros e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e líderes religiosos lhes haviam falado. Ao ouvirem isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, e tudo que neles há. E pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, o céu, disseste: por que se endureceram os gentios? E os poucos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades juntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Portanto, Senhor, agora considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem tua mensagem com ousadia. Estende tua mão para curar e realizar sinais e milagres mediante o nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui ele usa uma outra versão, né? Depois de da Nova Linguagem Internacional. Depois de orarem, em lugar onde eu li, moveu-se, ele coloca aqui, tremeu o lugar que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tem uma canção antiga, né, que é: o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Lembra? Lembra que a gente dançou a beça essa música, né? Bom, eu dancei, gente. O chão vai tremer pelo Espírito. O chão vai tremer pelo Espírito. A nossa vida precisa tremer pelo Espírito. A sua casa precisa tremer pelo Espírito. Mas a sua casa só treme pelo Espírito a partir da sua vida. E a gente leu aqui todo um capítulo, né, onde Pedro e João, eles foram presos, depois soltos, foram inquiridos, e eles estavam buscando uma maneira de prendê-los por algo que eles fizeram, a gente vai falar, né? Mas eles não puderam prendê-los nem encontrar, porque todo mundo louvava a Deus pelo que aconteceu. E o que aconteceu, Geis? A gente lê lá em Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre, e isso seguiu-se 40 anos, de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Vamos entender aqui que esse texto diz que o coxo, ele pediu o quê? A esmola. Versículo 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber uma esmola. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso foi o que Pedro e João fizeram. Esse foi o crime
que Pedro e João fizeram. E o versículo 7 diz: e tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saindo ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo. Então, aquele coxo que há 40 anos estava sentado na porta formosa, ele se levanta, né, por conta do poder de Deus na vida de Pedro e João, e ele entra ao templo junto com eles, andando e saltando e louvando a Deus. E esse trecho que diz, andando, saltando e louvando a Deus, a gente percebe a ação do Espírito Santo também já nele. Né? A gente percebe que um coxo sentado pedindo, desculpa a forma da palavra, né, miserável, mas não miserável por ele estar sentado, mas porque ele estava pedindo uma esmola, e por isso eu destaquei. Ele pediu uma esmola, mas Pedro e João tinham algo muito mais valioso, que era o Senhor Jesus, e ele tinha muito mais valioso, sabendo que Jesus, né, que o Espírito Santo poderia fazer na vida daquele homem. Então ele disse: o que eu tenho te dou, toma. E aí ele foi vida nova real, né? Ele ficou em pé, e ele não só ficou em pé, mas ele entrou louvando a Deus. Por que ele entrou louvando a Deus? Porque ele já recebeu ali o Espírito Santo e já foi. E quando eu li esse texto, eu falei: meu Pai, preciso disso. Preciso disso. E é isso que o Senhor quer para nós, aviva-nos. Essa precisa ser a nossa oração, porque existem muitos coxos à nossa volta, físicos ou espirituais, mas muito mais espirituais, mas que estão precisando se levantar e entrar de novo pelo templo, louvando a Deus. Tem muitas pessoas, coxos, ou que um dia, ou que permanecem, né, ou que estão ali 40 anos. Quantas pessoas nós não conhecemos que estão ali presas, estão aprisionadas, estão, oprimidas. E a gente tem o Espírito Santo. Inclusive, eu estava lembrando, né? Eu falei: gente, mas eu lembro que eu já falei sobre isso. E aí eu fui procurar nesse caderninho aqui, inclusive, né? Foi o tema, né, ano passado. Só que eles usaram, capítulo 3, exatamente esse versículo falando: levanta-te, né, o que eu tenho te dou, enfim, eu nunca gravo. Mas eles usaram esse versículo, né? E a gente vê uma sequência. A gente vê, então, que continuam chamando a nossa atenção a que estejamos avivados, a que possamos fazer algo, né? Que como está, não dá. E engraçado que essa pandemia, ela tem para mim, ela é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ela nos trancou dentro de casa, vamos dizer assim, ou nos, como eu vou dizer, nos colocou, né, mais resguardados, mais dentro de casa, mais quietos, ela também vem para nos despertar. Eu não sei se você concorda comigo. Ela vem para nos chamar a atenção. Primeiro, chamar a atenção para dentro da nossa casa, porque muitos de nós não passávamos tanto tempo dentro de casa quanto estamos passando agora. Muitos de nós, né, pessoal, no home office, as mães desesperadas com as aulas online. Eu sei, mas eu sei. Eu não tenho filho, mas eu tenho as sobrinhas, vocês lembram? 5. Então, fora os filhos do coração. Então, a gente sabe que tem amigos que, gente, eu tive que adaptar o quarto do meu filho para quase uma sala de aula. A mãe vira professora, né? Que Deus abençoe vocês, porque, Senhor, não está sendo fácil. Eu sei que não está sendo fácil. E aí tem pai e mãe tem pai que trabalha home office e a mãe está ajudando o filho na aula online. Gente, imagina a complicação. Mas tem marido e mulher que não se viam durante a semana. Você sabia disso? O marido acordava de manhã, vai para o trabalho, e a esposa também. Aí, estou dando exemplo, né? Aí a esposa está fazendo faculdade, né? O marido chegava às 6, 7 horas em casa, a esposa ia para a faculdade, chegava em casa às 10, 11 horas da noite, o marido já estava morto, né? Assim, desculpa na expressão. Alguns estavam, gente, porque tem gente que quando dorme vai para um outro lugar. Vai para um lugar que eu desconheço, não vou contar para vocês.
Né? Mas, continuando, e aí não se encontra. Aí se encontrava de manhã correndo. Oi, tudo bem? Isso quando dava beijo, né? Oi, mas a gente acredita que dá. Então vamos lá. Oi, beijinho, mamãe, tchau, vai. E não se encontravam. Tinha pai que não sabia quem era o filho há muito tempo, que só via o filho de noite. A mãe já tinha dado banho, a mãe já tinha dado comida, a mãe já tinha feito um monte de coisa. Não sei, gente, não está escrito nada disso, né? Mas o Espírito Santo, né, que fala. E aí está todo mundo agora em casa. Aviva-nos dentro de casa. E aí o marido e a esposa estão precisando se conhecer de novo. O pai está precisando lidar com a filha adolescente. A mãe está precisando lidar com os 3 dentro de casa. Uns 4, uns 5. Aí vai as contas aí. E não é difícil, ou melhor, não é fácil. Nós fomos levados para casa, para começar para a nossa casa. E a gente falou disso, inclusive, há pouco tempo, né? Quando foi o mês da família, né? De ser sal e luz dentro de casa primeiro, para depois levar. E tudo começa em casa. E começa em nós. Começa em nós. Esse contexto que a gente leu veio depois do Pentecoste. Depois da descida do Espírito Santo. Eles estavam reunidos, você lembra? Lá no capítulo 2, você volta lá, eu não vou ler, né? Mas está lá. Dá uma volta aí depois, durante a tarde, dá uma lidinha. Eles estavam reunidos, desceu o Espírito Santo. E aí, depois disso, né, vem a cura, né, o poder foi liberado. Pedro e João, ele nem perdeu tempo. E aí, no capítulo 4, ele fala aqui que nesse momento, nesse contexto, né, da cura do coxo, porque depois Pedro faz um discurso, né? E aquele discurso não é discurso de que, olha, você vai ganhar um carro. Olha, você vai ser vencedor. Olha, que se você aceitar Jesus, tudo vai bem na tua vida. Coisa nenhuma. Ele vem e se arrepende. Você precisa de vida nova. Estou falando na minha linguagem de hoje, gente. Linguagem de hoje da Geisa, né? Ele vem, olha, é pela fé, no nome de Jesus. Ele não tem aquele discurso que a gente acha legal ouvir. Não, o discurso era diferente. Mas sabe o que acontece com esse discurso diferente? O versículo 4 do capítulo 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Muitos ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Você já pensou nisso? Você já pensou, você está falando, né, pregando a palavra de Deus, e daqui a pouco você faz a conta, quase 5.000. E a gente tem falado muito das lives, né? Mas você já parou para pensar o quanto as lives podem alcançar? Você já parou para pensar quanto os nossos cultos, aonde ele pode chegar? E de outras igrejas também. Você já parou para pensar que, olha aqui, e eu prestei atenção nisso, na verdade eu já tinha prestado, mas me recobrou a memória no relatório do pastor Tiago, lá de Portugal. Porque ele escreve isso, inclusive, né? Mas você já prestou atenção que, enquanto a gente está aqui, tem outras igrejas que estão fazendo a mesma coisa. Elas estão na igreja e elas estão fazendo live e está alcançando gente. Deus tem a forma dele. A gente que não entende nada. Quantas pessoas não entrariam no templo, mas elas estão assistindo em casa? Quantas pessoas você poderia convidar para vir à igreja, Quintina é um pouco mais distante, talvez, da sua casa, mas ela está lá assistindo a live. Ou talvez a família tenha dificuldades, né, nessa questão do crente, de ir à igreja, mas ela está lá no celular dela assistindo. Olha o alcance. Mas é a palavra. É o poder de Deus. É a unção do Senhor. E Pedro e João, eles foram esses homens. Porque o versículo 8 diz assim: então Pedro, cheio
do Espírito Santo lhes disse: principais do povo e vós, anciãos da terra. E ele continua ali falando. Ele estava cheio do Espírito Santo. Eu gosto muito melhor, tem uma expressão que você pode usar de duas formas. Ah, fulano não está puro, não. Você pode usar para o bem ou para o mal. Que seja para o bem, em nome de Jesus. Que seja não puro, que seja cheio do Espírito Santo. Que seja embriagado do Espírito Santo. Tão embriagado que quando você falar, que quando você cantar, que quando você tocar, o Espírito Santo flua e toque a vida das pessoas a ponto de que elas se levantem como aquele coxo. E é isso que propõe esse tema. Não é para ser cheio e ficar sentado e gordo, de cheio. Né? E desculpa, né? O gordo não é no pejorativo, não. Até porque eu mesmo não sei se dá para você ver a live, eu ainda estou precisando perder uns quilinhos. Então não é disso. É porque às vezes a gente fica assim: Senhor, me enche. Senhor, me enche. Enche para quê? Para ficar sentado? Enche para quê? Para a gente olhar fulano, ciclano fazer? Enche para quê? Para a gente olhar o coxo e passar direto? Porque lembra, inclusive, eu lembro que quando eu ministrei sobre o tema do ano passado, né, nós falamos sobre isso. Eu lembro e eu dei... Desculpa, também foi uma colinha que eu reli lá, né? Não posso também, sou tão boa assim de lembrança. Mas quantas pessoas não passaram por aquele coxo, gente? Quantas pessoas não entravam e saíam do templo? Mas Pedro e João olharam para a necessidade e falaram: eu posso fazer alguma coisa. Assim como a Ana falou aqui sobre a terapia do abraço, né? Missionário Paulinho e missionária Raquel olharam para aquela comunidade e disseram: eu posso fazer alguma coisa. E a gente pode fazer alguma coisa por onde nós estamos. Por isso que eu disse no início, né, que falar de missões para a Igreja Batista Missionária em Quintino é difícil, porque vocês já ouviram tudo que eu estou falando. Porque vocês já ouviram que a gente pode sair daqui e fazer mais por Quintino. Porque vocês já ouviram que o seu testemunho pode mudar o teu vizinho aqui de Quintino. Porque você já ouviu que a tua vida pode transformar outras vidas aqui em Quintino. Porque você já ouviu que a gente pode sair daqui, né, na caminhada de oração, profetizando sobre as famílias. Porque você já ouviu que você pode, lá da sua casa, né, testemunhar e os seus vizinhos quererem vir à igreja. Vocês já ouviram isso? E provavelmente exaustivamente. Mas e aí, o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente tem ouvido? Orar e pedir: Senhor, aviva-nos. Por isso, lá no início eu falei: essa é a tua oração? É isso que você quer de verdade? Porque a gente falar que quer é comprometer-se com Deus. E olha, gente, numa boa, se você vai dizer que vai se comprometer com Ele, não é com a pastora Delnice, não é com a Ana Roberta, não é com o Rodrigo, não é com a Ana, líder do Ministério de Famílias, não é com a Tcheliane, líder do Ministério de Mensageiras, não é com a Zezé, com a Maria José, líder do Ministério, né, Zezé carinhosamente, gente, da MCM, não é com a Geisa de Missões, não é com o Endo do Louvor. O nosso compromisso é com o Senhor. É a Ele que nós vamos prestar contas. É a Ele que nós vamos dizer: Senhor, eis aqui os meus frutos. E cadê os frutos? Onde estão eles? Onde estão os nossos frutos? Gente, alguém precisa me monitorar. Assim, eu estou falando sério. Pode me dizer aí. Porque eu não uso relógio, então me dificulta a vida. Queria que de fundo, Rodrigo, de fundo, aquela enche-me da Gabriela. Significado de avivar. Porque a gente está aqui para a tua missão, aviva-nos. Você sabe o que você está pedindo? E avivar significado. Significado, né, dicionário. Tornar ou tornar-se mais vivo. Não significa dizer que você está morto ou morta. Significa dizer que você vai ser mais vivo. Mas pode acontecer, vou falar baixo, que você esteja espiritualmente
desfalecido, vou usar outro termo, e que precise se levantar. Pode ser que você espiritualmente esteja desfalecida e precisa acordar. Pode ser. E se for esse o seu caso, que nessa manhã o Espírito Santo enche a sua vida e te avive. Tornar ou tornar-se mais vivo, animar-se, avigorar-se. E ele dá o exemplo assim: a música avivou o ambiente. Que tal dizer o Espírito Santo avivou o ambiente? Que tal dizer o Espírito Santo avivou a minha casa? Que tal dizer o Espírito Santo avivou a minha família? Que tal dizer o Espírito Santo avivou a minha vida? É isso. Outro significado, que na verdade segue a reanimar ou reanimar-se, é recobrar-se, recobrar-se, é despertar. Desperta tu que dormes, porque o noivo vem. Desperta tu que dormes, porque ele vem, ele está voltando, e essa precisa ser a nossa certeza. E se você acha que está demorando, não te cabe nem a mim, não compete a você nem a mim questionar o tempo. Compete saber que ele está vindo, e compete a nós nos posicionarmos e deixar que o Espírito Santo nos avive. Avivamento é despertamento. Desperta você que está aí no monte do cobertor, desperta você que está aí encolhido no frio. Você acha que está frio aqui? Lá em Portugal, eles estavam me contando que Deus os ajude, porque é frio. Em outros lugares, eu não sou boa de geografia, então eu não vou chutar. Não vou falar porque eu vou falar errado. Mas outros lugares são muito mais frios, gente. E sabe o que eu lembrei agora? Lembra daquela menina que é do sertão, né? Aquele casal do sertão que a gente ano passado, nós colocamos também de missões nacionais, né? Eles são daquela área lá que não é fria, é quente. Vocês lembram que ela deu o testemunho muito simples na sua fala? Vocês lembram desse testemunho? E ela dizia que quando ela se converteu, ou seja, quando ela deixou o Espírito Santo agir no coração dela, quando ela tomou uma decisão, quando ela se comprometeu com Deus de verdade, ela andava quilômetros ida e volta. Vocês lembram disso? Vocês lembram que acho que ela tinha uma motinha, que o negócio quebrou e ela não queria saber. Ela ia e voltava andando quilômetros. Eu não me lembro, então não vou dizer. Mas ela ia e voltava quilômetros. E ela fazia isso com alegria. Vocês lembram desse testemunho? Pois é. Às vezes a gente... mas poxa, eu vou ter que ir ali... E eu vou dizer isso, né? Pessoal, a gente saiu da igreja que era em Rocha Miranda. Aí alguns ficam perguntando assim, poxa, mas vocês vão lá para Quintino? E olha que nem é tão longe assim, só é contramão no ônibus, né? Que o meio dos 5 você sabe que é uma benção. Mas nem é tão longe assim. Mas a gente estava ali, do lado de casa, né? 5 minutos andando, estava lá. E às vezes 5 minutos andando a gente nem vem. Às vezes 5 minutos andando a gente reclama, vou ter que levantar. Glória a Deus que você pode levantar. Vou ter que levantar, tomar banho. Bom, se você não gosta de tomar banho, finge que tomou banho, né? Faz aquele banhinho de gato. Mas se ficar ruim, fica lá no canto, no fundo da igreja. Ninguém precisa saber disso. Brincadeiras à parte. Mas às vezes a gente está a 10 minutos de distância e a gente não vem. E aquela menina andava quilômetros para ir e para voltar com alegria. Enche-nos, conforme diz essa canção. Eu queria que durante toda essa palavra você estivesse fazendo essa oração. Espírito Santo, me enche a minha vida, desperta. Se você precisa ser despertado, seja corajoso e seja corajosa de dizer isso para Deus. Isso não é vergonha. Vergonha é permanecer do jeito que você está. Vergonha é não se expor ao Espírito Santo para ele mudar.
Não tem vergonha nenhuma. Lembra que lá em Atos 2, eles estavam reunidos, esperando pela descida do Espírito Santo. Eles estavam orando, eles estavam juntos, eles estavam buscando. Eles estavam esperando o que era novo. E o novo veio. E veio o Espírito Santo. E o novo está aqui. E o novo está vindo. E nós precisamos abrir o nosso coração para receber. Você precisa abrir o seu coração. Quero te dizer o seguinte: eu posso me esgoelar aqui. Se você não quiser abrir o seu coração, vai ser só a Geise se esgoelando. A pastora Deunice pode falar quanto ela quiser. Ela pode botar exaustivamente nos grupos. Gente, leia, gente, ouça, gente, ore, gente. E se você não quiser, não vai acontecer. Quem tem que querer, quem tem que fazer essa oração é você. Para a tua missão, aviva-nos. Por que vamos dizer para a tua visão, aviva-me? Vamos lá? Para a tua missão, aviva-me. Para a tua missão, aviva-me. Deixa o Espírito Santo avivar você nessa manhã. Avivamento, o que é avivamento? É o ato de avivar, é simples assim. É se tornar mais vivo, é se tornar mais ativo, mais intenso. Mais intenso como eles se tornaram. Por isso eu ressaltei que esse acontecimento foi depois da descida do Espírito Santo. O quanto você tem buscado o Espírito Santo? O texto, a divisa que diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam. Foi depois deles orarem. Vocês prestaram atenção nisso? Depois de orarem, tremeu. Então tem uma sequência. Não dá para o chão tremer sem orar. Não dá para o chão tremer sem clamar. Não dá para a tua casa tremer sem se você orar. Não dá para o teu filho se despertar sem você clamar por ele. Não dá para o teu esposo, se despertar se você está sentado em berço esplêndido esperando o Deus descer. Ele desce. E assim, se a gente não clamar, as pedras clamarão. Porque o Senhor, Ele não precisa de nós, mas Ele quer fazer participante da sua obra. E eu sempre digo isso porque eu aprendi assim. Foi uma das primeiras aulas do seminário. Um dos primeiros dias eu feliz e contente, sentei lá bonita, achando que vinha, o professor já veio desse jeito. Deus não precisa de você. Eu falei, poxa gente, o que eu estou fazendo aqui? Foi a pergunta. Mas Ele quer fazer você participante. Vamos participar dessa obra. Vamos nos levantar da nossa cadeira. Vamos nos levantar do lugar de conforto. E gente, vai doer, vai tirar o conforto. Como a Ana falou, o missionário Paulinho, pode deixar. O missionário Paulinho, ele sai que horas? Meia-noite. A hora que a gente, tô com sono, é a hora que ele está saindo para levar as quentinhas. É claro que a obra não é só desse jeito, Uns Deus deu apóstolos, outros mestres, cada um da sua maneira. Mas a gente precisa deixar ser usado naquilo que Deus nos deu. A gente precisa querer que o Espírito nos encha. Eu escrevi tanta coisa. Por quê? Só queria saber por quê. Só vou uma parte aqui. O significado bíblico do termo avivamento no Antigo Testamento vem de um verbo hebraico que eu não sei falar e significa avivar. Tem o significado primário de preservar, de manter. Então avivar também é preservar. É preservar o que você tem. É manter o que você tem para que ninguém te roube. Manter vivo. Porém, avivar não significa somente preservar e manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar
resplandecer o teu primeiro amor. Para resplandecer tem que limpar. Para resplandecer tem que limpar. Para resplandecer tem que mudar. Para resplandecer tem que purificar. Não dá para fazer isso com o pecado em nós. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder. Essa oração não está lá à toa. Ah, mas isso é pra gente, é pra gente. Sabia que se não for o Espírito Santo, você não é legal? Nem eu. Se não for o Espírito Santo, nós não somos legais. Eu estou sendo bem boazinha na palavra. Se não for o Espírito Santo, você não é Madre Teresa de Calcutá. Se não for o Espírito Santo, você não é tão boazinha assim. E a gente precisa reconhecer isso. Se não for o Espírito Santo, a gente não faz tanta bondade assim. Ah, eu sou a bondosa. Não é. Eu não sou. É o Espírito Santo em você. Se não for o Espírito Santo, ontem nós estávamos, entre amigos e, nossa, a menina contou um testemunho. E eu falei, cara, é muito Espírito Santo na vida, porque se é a gente... Aí eu até brinquei, gente, se só eu tinha falado meia dúzia de coisas. Aí eu falei, tem que pedir o Espírito Santo para converter. Não tem. Isso é avivamento. E esse avivamento começa em nós. Você tem que entender que se você quer avivar, a gente está falando de mudança interna para acontecer a explosão externa. Pedro e João, eles foram transformados primeiro. Como é que você sabe? Porque está escrito na Bíblia. Versículo 13 diz assim: então eles vendo, eles quem? Os saduceus, os sacerdotes, capitão do templo, todo mundo estava vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eles eram homens sem letras e indoutos, então eles não poderiam falar do jeito que estavam falando. Eles se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. É por isso que eu sei que teve mudança interna. Eles também souberam que teve mudança interna. E eu quero perguntar para você: as pessoas sabem que teve mudança em você? As pessoas veem essa mudança ou você tem que falar que mudou? As pessoas veem Jesus ou você tem que falar que é crente? E quando você fala, elas ainda duvidam. Tipo, você... E eu quero abrir um parênteses, porque às vezes tem aqueles que são usados pelo inimigo mesmo para te confrontar. Às vezes são só dedo do inimigo para ficar ali te acusando. E esses a gente repreende na autoridade do nome de Jesus. Porque perfeito nós só vamos ser lá na glória. Perfeito só tem um, Jesus. Eu estou aqui falando para você e com um monte de coisa também para pedir ao Senhor: Senhor, livra-me do mal, livra-me deste mal, livra-me do mal que está em mim. Purifica. Todo dia tem que pedir, fazer essa oração. Todo dia você tem que levantar da cama. Eu lembro de uma pastora no encontro, que nós tivemos, e aquilo me impactou muito. Tem muito tempo, E uma pastora, vou de novo ressaltar, uma pastora, ela falou assim: olha, todo dia eu acordo, olho para o espelho e meto a mão na minha cabeça: Senhor, me liberta. Eu falei, caramba. Porque ela teve coragem de dizer isso. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para dizer diante da igreja. E ela falou aquilo na maior naturalidade. Ela, gente, eu sou humana igual você. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida igual você. Então minha oração diária é: eu meto a mão na minha cabeça: Senhor, liberta-me. E eu falei, caramba, eu preciso fazer isso. A gente precisa ter coragem de admitir que a gente precisa começar aqui dentro. Eles conheciam que eles estiveram com Jesus. Ainda sobre avivar,
Esse verbo, em suas várias formas, é usado no Antigo Testamento. E das quais 250 vezes, né? Esse verbo é usado. E 55 vezes estão num grau chamado piel. Eu não sei se a pronúncia está certa. Isso é em hebraico, então. Um verbo na forma do piel expressa uma ação ativa intensa. Intensidade. Avivamento. E aí eu vou deixar para você, não vou ler, Salmos 85, versículo 6 e Abacuque 3:2. Salmos 85, 6 e Abacuque 3:2, depois você pode ler. É avivar, é intensidade, ativar com intensidade. Que nessa manhã você seja ativado com intensidade. Que nessa manhã você seja ativada com intensidade. Que nessa manhã tua família seja ativada com intensidade. E a gente não está falando nenhuma heresia. Porque lá em missões, eu tenho que ficar gravando, mas em missões mundiais foi falado sobre isso. Não sei se você vai lembrar quando Paulo, para eu não errar, falou a Timóteo. Só um minutinho. Versículo 6 de 2 Timóteo 1:6. Por esse motivo te lembro que despertes o dom que há em ti. O dom de Deus, aliás. Que despertes, que ative o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos. Os teus pastores já impuseram as mãos sobre vocês. Então desperta esse dom que há em você. Os teus pastores, a tua liderança já orou por você. Então desperta esse dom. Sai dessa cadeira. Sai desse marasmo. Desperta. Levanta. Os teus pastores já ministraram sobre você. Já falaram para você. Já oraram, já falaram de novo. E aí eu uso o texto. Desperta o dom de Deus. O que está dormindo em você, desperta agora. Faz aí no teu irmão. Desperta. Faz, tem uns que estão precisando despertar mesmo, hein? Desperta. Desperta. Sacode ele. Sacode ela. Desperta o dom que há em ti. E para a gente terminar, no Novo Testamento, né, o conjunto lá que já é em grego, não é em hebraico, ele compara avivamento com reacender de uma chama que se apaga aos poucos. E a gente volta para o primeiro louvor, né? Reacender a chama que se apaga aos poucos. Quer reacender essa chama? Eu vou ler para você de novo a divisa. Depois de orarem, tremeu o lugar. E estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente. Eles anunciavam com ousadia. Do Espírito Santo, que é Timóteo também, que nós lemos lá. Não dá para você querer tremer sem orar, sem clamar. Vai ter que gastar tempo com Deus. E essa pandemia, de novo falando, quanto tempo eu e você não perdemos? Eu estou falando de mim, inclusive. Com as nossas séries, a gente maratonou série. Quem não maratonou série, gente? Eu tô falando de mim, tá? Ó. Com as nossas redes sociais, com os nossos filmes. Tem pecado nisso, gente? Claro que não. Mas tudo que rouba o tempo de Deus é pecado. Pastora Belnice tem compartilhado com algumas mulheres. Na verdade, algumas mulheres já acabaram. E eu estou ainda terminando, né? O livro Coração de Maria em Tempos de Marta. Se eu troquei o título, desculpa. Eu sou péssima. Mas tem um momento que ela... Porque eu estou pelo áudio.
ela fala isso. Não é pecado, mas tudo que rouba o tempo de Deus é pecado. Está com meu namorado, namorada, é pecado? Claro que não, desde que você esteja de forma santa. Mas está roubando o tempo de Deus? Você está mais com ela do que com Deus? Os casados também não se livram não, gente. Não fica aí se achando. Eu amo a minha esposa e meu esposo. E aí... E nada de Deus. Está pecando. Mas eu tenho que cuidar da minha filha, do meu filho, porque quem vai fazer isso? Faz isso só no lugar de Deus. Está pecando. Está errado. Jesus, você não tem filho. Bom, não tenho filho, gente, mas eu tenho marido, fiz série, fiz um monte de coisa, então tá tudo no mesmo patamar. Você não sabe o trabalho que dá ter... Posso usar um exemplo? Tô olhando aqui pro Wendel. Posso usar? Vocês não sabem da Giovaninha. Eu sei, gente, a gente vê os vídeos lá. Você não sabe... Vou usar minha outra sobrinha, não sabe da Lisa. Você não sabe da Lívia. Não sabe. Você não sabe o que é acordar de madrugada. Você não sabe, não sei, gente. Eu acordo por outros motivos. Mas não pode roubar. Porque senão Deus não daria para vocês essas bênçãos. Eles são heranças de Deus. Então Deus sabe que... Eu só usei os exemplos porque eles estão aqui, tá, gente? Por favor, quem está assistindo a live, não estou jogando em direta para Ana, para o Wendel, para Roberto, que alguém deve estar lá. Ela tá jogando em direta. O Wendel tá aqui. Wendel, vem cá, por favor. Às vezes, parece que é bobeira que eu tô fazendo, mas não é não. O Wendel tá aqui, tá? Então, eu não tô jogando em direta pra ninguém. Obrigado, Wendel. A Ana tá ali com a Lívia. Ela tá com a Lívia dormindo, eu não vou fazer ela fazer isso. Mas que talvez você esteja em casa, porque assim, ela tá jogando maior indiretão. Por isso eu pedi, posso usar o exemplo? Mas, queridos... Nada que tire o tempo de Deus, ou melhor, tudo que tire o tempo de Deus está errado. Então vamos nessa manhã, e eu acabei, pedir ao Senhor, Espírito Santo, primeiro tira de mim tudo aquilo que me tira de Ti. Você pode fazer essa oração na sua casa, aqui na igreja. Você pode colocar aquela viva, meus amores, por favor? Queria que você tivesse agora com seus olhos fechados, porque eu já terminei. Mesmo na sua casa, separa esses minutos agora. Se não conseguiu, separa esses minutos. Peça para Deus, Espírito Santo, tira de mim tudo aquilo que me tira de Ti. Tira de dentro de mim, tira da minha vida, tira do meu convívio, tudo ou todos que me tiram de Ti. Não dá para dividir, não dá para fazer essa divisão. Ou é Deus ou não é Deus. Não dá para ter meio Deus. E nesse livro ela ainda diz isso também. Que alguém deu um exemplo, né? Olha, eu queria 3 quilos de Deus. Ou você tem Deus ou você não tem Deus. Ou você busca ou você não busca. Ou você tem o Espírito Santo ou você não tem o Espírito Santo. Você não tem meio Deus, você não tem meio Espírito Santo, você não tem meio Jesus, porque Jesus não morreu pela metade. Ele morreu por inteiro numa cruz. Por mim e por você. Você pode aumentar, Rodrigo? Inclusive, eu não sei se dá para live, não. Dá? Queria que você pedisse ao Espírito Santo que enchesse a sua casa agora. Se você ainda não pediu. Que seja como Atos 2, que caia o Espírito sobre ti, sobre mim, sobre nossas casas, sobre nossa igreja. Unção é para algo. Deus não derrama unção à toa. Deus não derrama unção para você ficar enchendo seu tanque. Deus derrama unção para um objetivo. Deus derrama unção para cumprir algo que Ele já determinou. Deus derrama unção para cumprir teu ministério. Então, se está pedindo unção, cumpra o teu ministério. Se está pedindo unção, cumpra o teu chamado. Se está pedindo unção, cumpra. Se levanta daquilo que você está aí sentado e sabe que tem que fazer. E a história nunca viu.
Ah, mas o que Deus me deu é orar, interceder. Por favor, ore por nós. Por favor, interceda por mim. Por favor, interceda pelo Rio de Janeiro. Por favor, interceda pela nação. Quem dera que se houvesse mais intercessores no nosso Rio de Janeiro. Quem dera que se levantasse uma igreja intercessora. Quem dera que se levantassem pessoas. Eu não vou cantar, não. Eu não vou pregar, não, aonde todo mundo vê. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou me colocar na brecha. O nosso Rio de Janeiro estava diferente. Você acha que esses avivamentos que você já ouviu falar aconteceu de que maneira? Ele aconteceu com a oração, ele aconteceu no clamor, ele aconteceu na intercessão. E é dessa maneira, não é diferente. De que maneira eu sei? Porque a Bíblia está dizendo: depois de orarem, tremeu o lugar. Depois de orarem, tremeu tua casa. Depois de orar, tremeu tua vida. É depois de orar. Ah, mas o meu marido ora. Ah, mas o meu filho ora. Vai para o monte, vai para onde você quiser e ora. Ah, mas eu não acho que não tem necessidade. Não vai para o monte. Ora no teu quarto, ora em secreto, porque aquele que vem em secreto te recompensará. É dessa maneira, é orando, é clamando. Geisa, por que essa gritaria? Por que falar desse jeito? Porque é avivamento. E quem me conhece sabe que eu não faço assim. Só quando Deus diz faz assim. E Ele está dizendo faz assim. Eu sei que a pastora Deunice está nos ouvindo, então eu quero, pastora Deunice, pedir a senhora licença. Eu só não vou pedir a ela porque ela não está aqui. Ela não está aqui, porque senão seria ela fazer essa oração. E eu sou muito consciente e respeito a questão de autoridade. Eu aprendi isso. Então eu sei que tem uma pastora nessa igreja. Então se ela estivesse aqui, seria ela fazer isso. Mas eu sei que ela me autorizaria a fazer. Eu em casa fiz essa pergunta: Rodrigo, será que eu poderia fazer? Estou dizendo isso para você não achar que eu estou aqui. Ah, olha lá, ela se achando. Não sou nada. Eu sou a primeira a estar aqui na frente. Então, você que está aqui na igreja, se você quiser, nessa manhã, eu queria te convidar a estar aqui à frente, junto comigo. E eu falo junto porque eu vou estar de joelhos, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós, pedindo ao Espírito Santo que venha sobre a tua casa. E na tua casa você também pode se ajoelhar. Que tal? Que tal você juntar os seus filhos? Imagina, que tal você juntar os seus filhos agora? Seja primeiro o exemplo para ele, seja o exemplo para ela. Eu quero orar junto. Quantos não já viram memes assim? O pai e a mãe orando e a criança do lado. Faz isso agora. Que momento que eu gostaria que pudéssemos registrar esse momento na tua casa. Mas o Espírito Santo está registrando, porque não é para sair no Facebook, não é para sair na live, é para que o Senhor seja glorificado, é para que o nome de Deus seja exaltado, é para que a glória venha sobre nós. Mais uma vez, pode clamar, vai clamando, clama, faça a tua oração. Você que está aqui na igreja, pode fazer barulho, santo. Você que está na tua casa, faz barulho. Onde está aquele povo barulhento? Lembra? Onde está aquele povo barulhento? Dizia uma canção antiga. Onde está que não se vê nenhum irmão?
porque um dia vai chegar que esse povo barulhento vai subir para a glória de Deus. Aleluia! Mas por enquanto, vamos fazer barulho aqui na terra. Mas não é barulho de gritar, não. É barulho de testemunho. É barulho de vida. É barulho de transformação. É barulho de verdade, de vida. É barulho de Espírito Santo. Hoje eu estou falando mais alto, mas não é isso que as pessoas querem ouvir. Não é isso que as pessoas querem ver. O que as pessoas querem ver é mudança na minha vida. O que as pessoas querem ver é mudança na minha casa. É isso que vai falar mais alto. Senhor, nessa manhã nós estamos aqui de joelhos e eu sou a primeira a te pedir: aviva-nos, aviva minha vida, acende a chama, reacende a chama. Senhor, aqueles que estão, ó Deus, desfalecidos espiritualmente, que seja uma manhã de se levantar, que seja uma manhã de reavivar aqui na tua casa ou na casa dos teus filhos. Acende a chama, Espírito Santo. Espírito Santo, acende a chama. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos fracos, mas o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E assim como o texto disse, Pedro, cheio do Espírito Santo, que seja Geisa, cheia do Espírito Santo, que seja Ana, cheia do Espírito Santo, que seja Camila, cheia do Espírito Santo, que seja Maria, cheia do Espírito Santo, que seja Priscila, cheia do Espírito Santo, que seja Amanda, cheia do Espírito Santo, que seja Vinícius, cheio do Espírito Santo, que seja Enzo, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós sejamos avivados para este tempo, a começar da nossa casa, para a nossa vizinhança, para o nosso Rio de Janeiro. Que sejamos a igreja que faça a diferença neste local, aqui em Quintino. Que esse fogo que estamos clamando aqui possa incendiar a nossa vizinhança aqui em Quintino. Que é desse fogo que estamos pedindo, Espírito Santo, possa se alastrar aqui pela Lemos de Brito, possa se alastrar pela nossa vizinhança, possa se alastrar lá na Souto, possa se alastrar nessa rua aqui de trás, possa se alastrar todo o entorno. Você pode profetizar isso agora, em nome de Jesus. Eu queria que a gente que está aqui de joelhos, queria que você se levantasse. Você já orou, você já apresentou sua vida a Deus. Queria que cada um estendesse a mão para um lado aqui. Cada um estendesse a mão para um lado. Estende a mão para onde é a direção da sua casa. Estende a mão para onde é a direção da sua casa. E peça isso: Espírito Santo, vem com teu fogo sobre o bairro de Quintino. Espírito Santo, vem com teu fogo sobre o bairro de Quintino, trazendo avivamento, trazendo transformação, trazendo mudança de vida, levantando coxos, ó Deus, fazendo cegos enxergarem, fazendo mudos falarem, ó Deus. Vem com teu fogo, vem Espírito Santo, se alastra, ó Deus, por Quintino, fazendo com que cristãos, crentes dessa redondeza, desse lugar, sejam cheios do Espírito Santo e levantem coxos, ó Deus, levantando pessoas que espiritualmente estão desanimadas, estão desfalecidas. Profetiza isso, profetiza com a tua voz. Levanta-te. Levanta-te nessa manhã, seja avivado nessa manhã, seja avivado, Espírito Santo, aviva as igrejas ao redor, aviva as casas, aviva as famílias da IBMQ aqui em Quintino, aviva, Deus, a casa da Camila e do Nelson, lá onde eles moram, aviva a Geisa e o Rodrigo, lá em Rocha Miranda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Você pode cantar esse hino se você conhecer. E voltando ao seu lugar, pede o que Ele veio fazer. Se quiser, pode continuar. O que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos. Queria que o Rodrigo baixasse um pouquinho. Rodrigo vai baixar um pouquinho. Sabe aquelas coisas que só o Espírito Santo pode fazer? É o que Ele está fazendo nessa manhã. Ora, manas. E nós temos uma decisão pública nesse momento. Ela quer dizer publicamente: eu aceito Jesus. Meus pais, minha mãe já me ensinou. Meus avós já me ensinaram. Já me instruíram. Mas hoje eu decido. É o que ela está dizendo publicamente. Ana, continua aqui. Abraça ela. Porque você é a maior autoridade aqui sobre ela, abaixo de Deus. Nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor pela vida da Amanda, porque ela já tem sido ensinada por sua mãe, ela tem ensinado pelos seus avós, ela tem ensinado pelos seus dindos, pela liderança, mas hoje ela está dizendo publicamente: eu decido. Aleluia. Eu vou fazer uma oração muito simples e a Amanda vai repetir. Senhor Jesus, Nesta manhã, nessa manhã, eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro a minha vida eu abro a minha vida por completo por completo e entrego no teu altar. e entrego no teu altar. Eu levanto as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos em aceitação em aceitação a Jesus a Jesus como Senhor como Senhor e Salvador e Salvador na minha vida. na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pedi à mãe da Ana, ou a mãe da Amanda, para orar, fazer essa oração, agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Te agradeço, Pai, pela vida de Amanda. Obrigada, Senhor, porque ela tem crescido, Senhor, e se desenvolvido diante de Ti. Obrigada, Pai, porque ela já Te conhece. E o Senhor a conhece desde o ventre. Ó Deus, e o Senhor tem preparado o caminho dela, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, porque hoje ela decide caminhar contigo. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Continue com ela, Senhor, direcionando os seus passos, Pai. Ajudando-a, Senhor, nas escolhas, Senhor. Que todas sejam, Senhor, para honrar e engrandecer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar. Não dá nem vontade de acabar, né? Mas nós precisamos, senão a pastora vai me pegar depois. Oi? Que isso que está acontecendo aqui e na sua casa, porque eu creio, não deixe parar, não. Vai para a tua casa hoje, não liga a televisão, não. Coloca louvores, ora com teu filho, ora com a tua filha. Liga a televisão depois, não vai passar o domingo todo, né? Tudo bem. Mas não perca o momento, mas assim, olha, domingo a gente não fala que é do Senhor, às vezes a gente mente, né? Porque a gente não faz domingo do Senhor. Que tal a gente fazer o domingo? Isso vai ser um desafio para mim a começar. Para o Rodrigo também, eu sei. Estou botando ele na fogueira, gente, vocês não têm noção. Mas tem que começar da minha casa. Tem que começar da minha casa. Não deixa isso terminar nessa manhã. Não deixa isso terminar nessa manhã. Leve o que o Espírito Santo fez. Ele é quem faz. Ele é quem opera. Carrega isso para a tua casa. E você que já está em casa, deixa isso continuar fluindo. Deixa isso continuar transbordando nesse dia de domingo.